está em Mateus capítulo 8, um texto muito conhecido da palavra de Deus, Mateus 8 e 23. Mateus 8 e 23. Nós estamos vivendo dias, como nós falamos sempre, e relembramos e somos lembrados. Nós estamos vivendo dias que não são fáceis. Nós não estamos atravessando dias de bonanças, dias tranquilos. Dias nós estamos vivendo são dias tempestuosos, dias difíceis. Todos nós passamos por isso, enfrentamos isso, e nós não podemos negar ou ignorar esse fato. São dias difíceis. Mas uma coisa também que nós nunca podemos esquecer, está lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, os dias são difíceis, são tempestuosos, não são dias fáceis, mas lembremos de uma coisa: Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Não é porque nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus que o Senhor Jesus perdeu o poder, ficou mais fraco. Não, ele continua sendo o mesmo da Bíblia, o mesmo que realizou maravilhas, o mesmo que deixou as suas palavras, as suas promessas. Ele é o mesmo. E nós não podemos perder isso de mente. Nós não podemos esquecer isso. Esse texto que nós vamos ler aqui nos traz uma observação muito interessante, muito prática. Nós já falamos várias vezes sobre esse texto. E hoje eu quero compartilhar novamente, tirar alguns pensamentos aqui, quando o Senhor Jesus acalma uma tempestade. Esse texto é relatado nós lemos ele em Mateus, nós lemos ele em Marcos, nós lemos ele em Lucas. Hoje eu quero ler com você Mateus, capítulo 8, verso 23, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Finalzinho do versículo 24 nos diz assim: entretanto, porém, Jesus fazia o quê? Dormia. As ondas batendo no barco violentamente, a água entrando no barco, os discípulos aperreados, mas Jesus dormia no meio daquela tempestade. O verso 25 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: salva-nos, nós vamos morrer. Olha a diferença de comportamento. Jesus dormia na mesma tempestade que os discípulos gritavam: salva-nos, que nós vamos morrer. 26. Ele perguntou: que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós cremos que Deus vai falar aos nossos corações pela sua palavra nessa noite. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos fala de um milagre que o Senhor Jesus realizou em um momento que ele estava passando por uma tempestade, dormindo. Depois de um dia exaustivo, como homem, Jesus dormia ali no barco. Mas como Deus que o era, ele realizou um grande milagre, mostrando o seu poder sobre todas as coisas, aonde o Senhor Jesus acalma a fúria da natureza, como somente aquele que criou todo o universo podia ter o controle absoluto sobre todas as coisas. Lembremos bem, irmãos, nós estamos falando de um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Você crê nisso? Você acredita que Jesus é o mesmo? E esse Jesus que nós lemos aqui é o mesmo que nós estamos louvando a Ele?
que nós estamos servindo a Ele, é o mesmo Jesus. Nós vemos os discípulos seguindo o Senhor Jesus. Eu gosto desse texto de olhar os detalhes, né? Diz a Bíblia que Jesus entra no barco e os discípulos o seguiram. Os discípulos não estavam seguindo coisas do pecado, coisas do mundo, desobedecendo, fazendo coisas erradas. Não, os discípulos estavam seguindo a Jesus. E entraram naquele barco, programando uma travessia. Do outro lado tinha coisas para Jesus realizar. Do outro lado tinha um endemoniado para Jesus libertar. Tinha um paralítico para ser curado. Enfim, tinha muita coisa para acontecer do outro lado. E eles seguindo a Jesus. E de repente, sobreveio uma grande tempestade. Essa é a realidade da nossa vida. A nossa vida é feita de repentes, não é? As coisas acontecem na nossa vida muitas vezes de repente, não é? As coisas mudam muito rápido. A coisa vai de um jeito e de repente muda. E a gente precisa lembrar que Jesus Cristo é o mesmo. Esses discípulos que estavam com ele no barco eram os mesmos discípulos que tinham visto Jesus realizar muitas curas, muitas outras coisas, muitos milagres. Eram os mesmos discípulos que agora estavam em um barco enfrentando uma tempestade. E eles precisavam lembrar isso que nós estamos trazendo hoje à nossa memória. Jesus Cristo é o mesmo. Nós passamos por tempestades, nós passamos por lutas, nós enfrentamos tantas coisas, porque a nossa vida é muito dinâmica, muda muito rápido as coisas, as circunstâncias mudam. E eu tenho certeza que nós, quantas vezes lembramos, e sabemos, e vivemos, e tivemos experiências do agir, do mover de Deus nas nossas vidas em tempos passados. Quantas vezes nós já vimos Deus realizar seus milagres, as suas transformações, Deus a nos livrar, nos proteger, nos guardar na história da nossa vida até aqui. Tenho certeza que você tem um monte de história, de lembrança, de quantas coisas Deus já fez por você. Como aqueles discípulos estavam. Mas de repente muda. De repente nós somos colocados à prova. De repente nós somos colocados em uma situação que vai mexer com a nossa estrutura de fé e de confiança em Deus. Os discípulos estavam vivendo isso aqui. E é a hora de lembrar que Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua com todo o poder, tendo controle de todas as coisas. Lembremos de algo, esse mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo totalmente mutável, não é? As coisas mudam, nenhum de nós jamais pensou que iríamos viver o que estamos vivendo agora em 2021. É tudo muito novo, muda muito esse mundo. Mas o nosso Deus, ele é um Deus imutável, ele é o mesmo Deus soberano, é o mesmo Deus amoroso, é o mesmo Deus que está atento a tudo que nós necessitamos. Enfim, nós podemos contar com esse Deus que é o mesmo em todas as circunstâncias, até nas maiores adversidades que nós possamos passar. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos ama sobremaneira. É um Deus que está atento a tudo que nós passamos. E nós precisamos ter muita noção disso. Nós precisamos lembrar disso. É um Deus que não nos abandona. Às vezes eu fico muito pensativo nessa ocasião. Os discípulos seguindo ao Senhor Jesus. Os discípulos andando com Jesus. Os discípulos indo atrás de Jesus. Na concepção humana, se eu e você fôssemos pensar nessa história, humanamente falando, não teria viagem mais segura do que uma viagem que você faça seguindo ao Senhor Jesus, é ou não é? Gente, se Jesus entrou no barco, vamos atrás, porque vai ser uma viagem extremamente segura. Eu estou indo atrás de Jesus. Não teria barco melhor para se entrar do que esse. Quantas vezes você já ouviu o convite do Senhor Jesus? E quantas vezes talvez você já experimentou segui-lo, andar com ele? Talvez você que está aqui comigo seja uma pessoa
que um dia já tomou a decisão de aceitar Cristo como seu Salvador, já caminha seguindo a Cristo Jesus. Talvez a sua vida é uma vida que você cuida em obedecer a Deus. Talvez você já tomou decisões na sua vida sérias, abriu mão de muita coisa para obedecer a Deus, para agradar a Deus. Talvez você teve que deixar muita coisa na sua vida para andar seguindo a Jesus, na expectativa de que, se eu abrir mão de alguma coisa para obedecer a Jesus, para andar com Ele, eu estou escolhendo o melhor caminho. É essa a escolha, o pensamento que nós temos. Só que tem algo que nós não podemos esquecer. O Senhor Jesus mesmo disse que nesse mundo a gente não estaria livre de tribulações. O Senhor Jesus, ele não nos enganou falando que seria fácil, só seria bonança. E esse texto que nós lemos aqui ficou registrado, entre tantas outras razões, mas para nos mostrar isso também. Que mesmo eu e você, tomando uma decisão de seguir a Jesus, de andar seguindo os passos dele, ainda assim nós estaríamos sujeitos a enfrentar tempestades, problemas, dificuldades. O problema é que nessas horas, quando você começa a seguir a Cristo, quando você começa a obedecer a Ele, quando você toma uma decisão na sua vida de andar seguindo a Cristo, de abrir mão de muita coisa, sabe? Coisas que você gostaria de estar fazendo, humanamente falando, e você não faz para obedecer a Deus. Sacrifícios que você faz mesmo para agradar a Deus. E de repente você começa a sofrer alguma coisa. De repente você começa a passar tribulação. De repente você começa a enfrentar lutas. De repente você começa a ficar assustado, amedrontado. E sabe de uma coisa? O nosso inimigo, Satanás, que é astuto, que fica procurando algumas brechinhas, ele vai aproveitar essa hora em que você estiver enfrentando uma grande tempestade, algumas provações, algumas lutas, mesmo seguindo a Jesus, ele vai usar isso para colocar no seu coração que Deus não é tão fiel assim, que seguir a Deus não vale tanto a pena assim. Ele vai tentar te convencer que Deus não é tão completamente leal, verdadeiro, fiel. Ele vai tentar te convencer que talvez você não está fazendo a coisa certa. Ele vai tentar te convencer que talvez aquilo que você abriu mão para servir a Deus, que não valeu a pena. Por que será? Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu hoje estou caminhando com Deus. Eu hoje estou obedecendo a Deus. Estou sacrificando algumas coisas para que Deus possa ser honrado na minha vida. E as coisas estão acontecendo assim. Isso não vale a pena. O nosso adversário, o diabo, ele vai querer fazer isso, colocar isso na nossa mente, para que nós venhamos duvidar, questionar do poder de Deus. Mas eu quero te lembrar nesta noite, Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua palavra, as suas promessas, aquilo que nós temos aqui, isso não muda, isso continua sendo real. A mesma palavra que nós temos em nossas mãos, que fala das bênçãos, que fala dos propósitos, que fala que vale a pena servir a Deus, também nos orienta que passaríamos por dificuldades, mas em todas essas coisas, Deus continua nos amando e Deus continua trabalhando para o nosso bem. Essa é uma realidade que nós nunca podemos esquecer. Em meio à tempestade, em meio à luta, em meio ao sofrimento que aqueles discípulos passavam aqui, Jesus continuava amando eles, Jesus continuava tendo controle, mesmo em meio a uma tempestade. Nós podemos e devemos confiar totalmente nele. Deus está empenhado, dedicado em cumprir a sua palavra, em zelar de nós e trabalhar para o bem daqueles que confiam nele, que amam a ele, que são chamados segundo o seu propósito. Eu vejo os discípulos lá naquele desespero, com medo do barco afundar. Eram homens especialistas em mar. Não eram pessoas que nunca tinham entrado num barco. Não eram pessoas que não sabiam o que fazer. Eles sabiam o que fazer. Aqueles homens já tinham enfrentado muitas tempestades. Aqueles homens sabiam que quando se levanta uma tempestade,
o que deve se fazer é isso, isso e isso. Eles conheciam o passo a passo, tudo o que tinham que fazer naqueles momentos. E eles começam a lutar, eles começam a pegar os remos, e vai e muda daqui, tira a água e muda de um jeito ou de outro. Eles vão lutando, e Jesus naquela pequena embarcação, e vale a pena observar isso, eu estava lendo isso aqui imaginando, eles não estavam num transatlântico, que Jesus estava dormindo lá num lugar bem escondido, bem longe, sem saber. Não era uma embarcação muito grande, era uma pequena embarcação. E Jesus dormindo lá na popa, lá com um travesseiro, com uma almofada, e os discípulos lutando, se esforçando para ver o que podia fazer, como podia salvar aquela situação, como podia fazer para não perecer, ignorando a realidade que quem estava naquele barco era o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o mar, aquele que tinha domínio sobre todas as coisas. Mas eles, naquele medo, naquela ansiedade, naquela preocupação, tentaram fazer alguma coisa. Eles tentaram resolver, porque não se sentiam seguros no meio daquela situação. Sabe, meus irmãos, tinha um cântico que nós cantamos, que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Os discípulos, eles não estavam tendo a real noção de que quem estava naquele barco era o Senhor Jesus. E eles se sentiram inseguros, e eles tentaram resolver aquela situação. E depois de muita ansiedade, de muita preocupação, sem saber o que fazer, vendo a hora do barco afundar, eles desesperados, homens experientes que tinham tentado de tudo para resolver a situação e não tinha conseguido, eles vão acordar o Senhor Jesus. E eles chegam perto do Senhor Jesus, que estava dormindo profundamente, tranquilamente, e eles falam: Senhor, o Senhor não está vendo que a gente está morrendo? O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Olha aqui, eu fico imaginando Jesus sendo acordado numa hora dessa, né? Está ali como um homem dormindo, mas com todas as coisas sob seu controle. E os discípulos chegam todos aperreados e falam: Senhor, a gente vai morrer, o Senhor não está vendo não? Será que existia algum vento, alguma tempestade forte o suficiente para afundar um barco onde Jesus estava dormindo? Aonde estava o Criador dos céus e da terra? Será que existia vento suficiente que poderia derrubar, destruir um barco aonde Jesus estava dentro? Não existia. Mas os discípulos não tinham a noção do que estava acontecendo. Sabe, meus irmãos, a gente lê isso aqui e fala assim: mas esses discípulos são muito bobos, né? Muito fracos. Mas se eu te falar que às vezes nós fazemos a mesma coisa, se eu te falar que às vezes a gente está fazendo igualzinho os discípulos, o dia que você recebeu Jesus como seu Salvador, Ele veio habitar em você. E Ele habita em nós. E Ele está em nós, cuidando, controlando, protegendo. E às vezes essas tempestades, esses problemas, essas lutas, batem na nossa porta, chegam até nós, chegam na nossa vida, chegam na nossa casa, chegam na nossa família, e vêm de qualquer forma. E sabe o que nós estamos fazendo? A gente fica desesperado tentando resolver isso. Mas é porque o meu filho, eu sei como é que resolve, porque o meu marido, ele é assim, mas tem que fazer assim, porque a minha esposa, só eu sei, porque essa situação só resolve assim. A gente fica querendo resolver. Por quê? Porque a gente acha que sabe, a gente acha que tem controle. Porque eu que conheço, eu que sei. Né? Como a gente ouve muito aqui, as pessoas dizendo: eu sei disso tudo. Né? Ora, que engano esse. Né? A gente precisa entender que se Jesus está em nós, se nós estamos seguindo a Ele, o que eu preciso fazer é descansar no cuidado dEle. Eu preciso aprender a descansar. Como diz aquele salmo que nós cantamos, que é muito conhecido, Salmo 125, que nos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Parece difícil, não é? Difícil confiar em Deus quando a gente está enfrentando essa situação.
a gente precisa pensar os dois lados. A tempestade, o barco, os caras entendiam daquilo. Mas eles não precisavam se preocupar naquela hora, porque Jesus estava ali dentro. Não tente duvidar do rumo que as coisas estão tomando. Sabe o que aqueles discípulos precisavam fazer? O que Jesus está fazendo? Está dormindo. Gente, então fica de boa. Ele vai levar a gente para o outro lado. Ele prometeu que nós íamos para lá. Não é? Não tem promessa que a gente vai para o outro lado, tem coisa para fazer de lá? Então, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Mas eles desesperaram. O Senhor não prometeu estar conosco todos os dias? O Senhor nos prometeu nos guardar? O Senhor nos prometeu que ia nos livrar? Ainda que a gente andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. A gente conhece isso tudo, a gente sabe disso tudo, mas quando bate a tempestade, quando chega o momento de prova, quando chega a dificuldade, a gente fica igual os discípulos, desesperado, querendo resolver as coisas por nós mesmos. Esquecemos disso. Meus irmãos, os dias não são fáceis, os dias são difíceis. Nós estamos aí vendo tantas coisas acontecerem, e cada um de nós enfrentamos de uma forma, mas o nosso posicionamento como homens e mulheres que conhecemos Cristo Jesus como Salvador deve ser descansar nos cuidados do Senhor. Não tente resolver as coisas, não tente resolver os problemas, não fique pensando que está ruim e vai ficar pior, não fique só imaginando que está tudo acabado. Não, calma. Busque esperança. Ouvimos ontem, Lamentações 3, procura trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, se você, meu amigo, minha amiga aqui, um dia já tomou a sua decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, se um dia você já o recebeu como Senhor e seu Salvador, já confessou os seus pecados a Ele, já está seguindo a Jesus Cristo, se você já fez isso, entenda, todas as coisas cooperam para o bem. Olha, a gente não precisa viver preocupado, desesperado. A gente não precisa viver com medo. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim. Ele prometeu nos levar em segurança. Para que você vive com medo? Para que você vive desesperado? Para que a gente se abate? Por que nós queremos duvidar do que Deus fez e continua fazendo? O meu papel, o seu papel deve ser confiar nele, entender, eu sou um filho do Deus Altíssimo, eu sou filho dele, comprado pelo sangue da cruz do Calvário. Ele prometeu me levar em segurança, ele prometeu me guardar. Em todas estas coisas, o meu papel deve ser confiar e descansar nele. Não duvide disso, não viva em dúvida, não banalize a sua fé, mas creia, confia e descansa no Senhor. Não duvide de Deus, não duvide da sua proteção, não duvide da sua provisão. Não duvide, não duvide. Ele te ama, Ele ama, Ele guarda, Ele protege. Quando os discípulos chegaram para o Senhor Jesus, gritando, Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não está vendo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus então levanta calmamente, acalma o vento, a tempestade, cala-te, aquieta. Sabe, naquela mesma hora, tudo voltou ao normal. Tudo se acalmou. Sabe de uma coisa? Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas batalhas, Ele sabe das suas dores, Ele sabe. Espera nele, entenda, Ele está trabalhando. Aquele calma. O Senhor Jesus trouxe isso para o coração dos discípulos, que eles olharam e ficaram assustados com aquilo que eles tinham visto. O Senhor Jesus repreendendo o vento, o mar. E Jesus fala, por quê? Por que vocês são tão tímidos
na fé? Por que vocês estão tão fracos na fé? Por que a confiança de vocês está tão frágil assim? Eu vejo o Senhor Jesus olhando o mundo nos nossos dias e falando a mesma coisa para muitos que se dizem cristãos, já têm a sua fé firmada. Eu vejo o Senhor Jesus falando a mesma coisa. Pessoas que outrora estavam nos templos como nós estamos aqui reunidos, falando que confio em Ti, eu me entrego a Ti, o Senhor é meu Deus, sabe? E agora estão aí desesperados, morrendo de medo. Medo de chegar perto das pessoas, medo de reunir, medo de sair na rua, medo de fazer tudo, medo e medo e medo, desesperado, só recebendo má notícia. Jesus olha, eu imagino ele falando a mesma coisa. Por que vocês estão com a fé tão fraca? Não é? Por que vocês estão vivendo assim? Sabia que eu sou Deus? O Senhor é Deus. Ele está cuidando. Ele está no controle. O nosso papel é confiar nele. Às vezes as tempestades vão chegar sim, mas confia no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Não duvide do amor e do cuidado de Deus para com a sua vida. Ele reina soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Nada nos separa desse amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Lembre-se disso. O Senhor Jesus acalma ali, acalma o vento, acalma o mar, a tempestade. E as pessoas ficaram, os que estavam no barco ali, dizendo, mas como assim? Como assim? É dizer para você, confia no Senhor, descansa nele. Se você nunca entregou sua vida nas mãos dele, entrega. Tome uma decisão de se entregar, recebendo ele como seu Senhor, como seu Salvador. Entenda o que está acontecendo no mundo hoje, o que nós estamos vivendo hoje no mundo, não deveria ser surpresa para ninguém. O que está acontecendo hoje não deveria ser surpresa. O que está acontecendo hoje é consequência do pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Esse mundo está morto no maligno. O pecado gera essas coisas todas que nós estamos vendo. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas vão estreitando. Em breve o Senhor Jesus vai levar a sua igreja para estar com Ele nos céus. Essas coisas que estão acontecendo não deve ser ou não deveria ser surpresa para ninguém. O que nós precisamos fazer é nos posicionar com fé, crendo, descansando e confiando no Senhor. Ainda cabe a igreja aqui na terra. A igreja ainda cabe aqui, ainda tem papel para a igreja aqui. E eu posso te falar uma coisa, a igreja só vai permanecer aqui até o dia em que o Senhor assim entender por bem, enquanto tiver algo para fazer. Quando não couber mais a igreja aqui, o Senhor Jesus vai levar para estar com Ele lá nos céus. Até lá, Ele prometeu nos guardar, até lá, Ele prometeu nos proteger, e até lá, Ele disse que nada nos separa do amor dele. Eu quero ler um texto que eu tenho lido sempre aqui nesses dias, de Romanos 8, e a gente já vai caminhando para terminar. Romanos 8 e 38. Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus por nós já foi provado quando Jesus, lá na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados. Eu vejo pessoas às vezes questionando Deus. Se Deus é amor, por que está acontecendo Covid no mundo? Se Deus é amor, por que tanta gente morrendo? O amor de Deus já foi provado lá na cruz. A maior prova e demonstração do amor de Deus. O restante da nossa jornada aqui na terra é pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã e nos mantém vivos aqui até o momento em que Ele assim entender por bem. O que eu preciso entender é que Ele continua me amando. O dia que eu recebo Jesus como meu Salvador, o dia que eu tomo uma decisão na minha vida, e é necessário essa decisão. Se
você nunca teve um dia na sua vida que você tomou uma decisão de verdade, é importante que você tenha esse dia da sua decisão. É o momento em que seus pecados são perdoados, você começa uma nova vida e agora você tem um relacionamento com esse Pai celestial e que nada te separa do amor de Deus. Eu queria que o pessoal do louvor fosse posicionando para a gente cantar um hino para encerrar. Sabe, lembra-se de uma coisa: o nosso inimigo, ele não suporta um relacionamento seu com esse Pai celestial. Sabe o que mais irrita o diabo? Sabe o que mais irrita o nosso inimigo? É ver você passar por essa pandemia em paz. O que mais deixa o inimigo furioso é você enfrentar a tempestade tranquilo. É quando as coisas ao seu redor estão desmoronando, você está tranquilo. Mas isso deixa ele furioso. E ele quer tirar essa paz de você. Ele quer tirar essa tranquilidade de você. Ele não quer ver você se relacionando com esse Pai celestial. E então o que ele faz? Ele tenta distorcer a imagem de Deus. É aquele hino. Ele tenta distorcer essa realidade. E nós precisamos tomar cuidado. E sermos sempre lembrados. Nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Não é porque você está seguindo a Jesus e começou a passar dificuldade. Não é porque você segue a Jesus e enfrenta tempestades. Não é porque você segue a Jesus e sente aquele incômodo pelas lutas, pelos problemas, que você vai acreditar no que o diabo quer que você pense. Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo comigo? Por que? Será que Deus não está vendo? Não caia nessa. Não caia nessa. Continua seguindo a esse Deus, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide. Nosso Deus pode todas as coisas. E nada, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso, Jó repetiu essas palavras lá no capítulo 42 e verso 2. Tudo pode. Seus planos não podem ser frustrados. Os discípulos chegaram em segurança do outro lado. Eu e você vamos chegar a salvos do outro lado. Se nós mantivermos a nossa fé firmada em Deus. Se nós tivermos o nosso compromisso com Ele. Porque Ele continua no trono, reinando soberano para todo sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos ficar de pé se você puder. Vamos no início de novo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e lâmpadas, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força. É fôlego de vida. É fôlego de vida. Misteriosa. Misteriosa água viva. Então declare: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e é e há de vir. Com a criação, com a criação eu canto, louvores, louvores ao Rei dos Reis. és tudo. És tudo para mim, e eu Nós vamos mais uma vez: Santo, Santo, Santo. Vamos só as nossas vozes bem fortes: Santo, Santo. Santo, Santo, Só as vozes. Todo-Poderoso, e era e é. Com a criação, Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, reconhecendo que estamos diante desse Deus que é santo, santo, santo. Reconhecendo que estamos diante de um Deus que está no trono. Diante de tudo que nós olhamos acontecendo nesse mundo, os nossos olhos nessa noite não estão na pandemia, não estão no noticiário, os nossos olhos não estão nas notícias do que está acontecendo neste mundo, mas os nossos olhos estão nesse Deus que está sentado no trono, reinando soberano sobre todas as coisas. Ó Pai, nós te louvamos porque as nossas vidas já estão nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque muitos aqui nessa noite um dia já tomaram a decisão de se entregar a Ti, recebendo o Senhor como Salvador, e hoje desfrutam dessa certeza nos seus corações, que estão com a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, com a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Ó Deus, não permita que as tempestades,
que as lutas, que as adversidades do tempo presente venham tirar os nossos olhos de onde eles devem estar, que é nesse Deus que está no trono reinando soberano. Que pessoas, ó Pai, que talvez ouvindo essa palavra nunca tomaram essa decisão de se entregar a Ti, que hoje à noite seja uma noite de conversão, de decisão, de pessoas tomando a decisão mais importante das suas vidas, que é de se entregar a Ti. Oramos por pessoas que talvez chegaram aqui, pessoas que um dia já receberam o Senhor como Salvador, mas chegaram aqui, ó Pai, desesperados, preocupados, angustiados por tantas circunstâncias que estão acontecendo. E agora, ao voltarmos para casa, nós todos possamos voltar com a paz firmada em nossos corações, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Leve-nos em paz, leve-nos em segurança, nos conceda uma noite de descanso e uma semana abençoada debaixo das Tuas poderosas mãos. É a oração que nós fazemos, Te louvando e engrandecendo, e assim fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada. Que Deus possa te levar em paz até o